Olá! Eu me chamo Júlio e irei lhe guiar por mais uma história assustadora que o povo conta. E a história de hoje se chama A Lenda da Casa do Poço Sombrio. Nas profundezas de uma floresta afastada na pequena cidade de Alagoinha, existia uma antiga casa de madeira conhecida por todos como a Casa do Poço Sombrio. A casa havia sido abandonada por décadas, mas o que a tornava infame não era apenas sua aparência decrépita. No quintal dos fundos, escondido sob o mato alto e emaranhado, havia um poço coberto por uma vegetação densa. O poço tinha uma fama tenebrosa, pois muitos diziam que era o lar de uma entidade maligna conhecida apenas como a Sombra do Diabo. Diz a lenda que, há muito tempo, uma família havia se mudado para a casa. A matriarca, Dona Isadora, era uma mulher que todos na cidade consideravam sábia, porém excêntrica. Ela dizia ouvir sussurros vindos do poço, mas ninguém lhe dava ouvidos, achando que sua mente já não era mais tão lúcida. No entanto, tudo mudou quando o filho mais novo dela, Caio, desapareceu misteriosamente. A última vez que foi visto, ele estava brincando perto do poço. Após o sumiço de Caio, a cidade inteira se uniu para procurá-lo, mas não havia sinal do menino em lugar algum. As buscas se intensificaram ao redor do poço, onde foi encontrado um único brinquedo de Caio, um carrinho vermelho que ele sempre carregava consigo. Dona Isadora passou o dia sentada perto do poço, murmurando palavras incompreensíveis e olhando para as profundezas escuras. Ela dizia que podia ouvir a voz do filho pedindo ajuda, mas ninguém mais conseguia escutar. Semanas se passaram, e com o luto pesando cada vez mais, Isadora começou a mudar. Ela se tornou mais reclusa, passando os dias trancada na casa e as noites sentada ao lado do poço, como se estivesse esperando algo. Uma noite, os vizinhos ouviram gritos desesperados vindos da casa. Quando chegaram para ver o que havia acontecido, encontraram a porta dos fundos aberta e o poço destampado. Isadora havia desaparecido sem deixar rastro, e desde então, a casa ficou abandonada, com todos evitando chegar perto dela. A partir do desaparecimento de Isadora, a casa ganhou má fama. Alguns diziam que podiam ouvir gritos de criança durante a noite, vindos das profundezas do poço. Outros contavam que viam uma figura feminina de vestido branco andando pela casa, como se estivesse à procura de algo, ou de alguém. O poço passou a ser chamado de O Poço Sombrio pelos moradores, que faziam questão de advertir todos que chegavam à cidade para que mantivessem distância daquele lugar. Apesar dos avisos, a lenda só fazia aumentar a curiosidade, especialmente entre os adolescentes. Muitos desafiavam uns aos outros a passar uma noite na casa do Poço Sombrio, mas poucos tinham coragem de realmente aceitar o desafio. Aqueles que tentavam, voltavam aterrorizados, jurando ter ouvido sussurros e sentido uma presença gelada os observando. Havia um consenso, e ninguém deveria se aproximar do poço. Certa noite, um jovem chamado Lucas, cético em relação às histórias de terror, decidiu provar que tudo não passava de uma lenda boba. Ele era conhecido por sua coragem, ou talvez por sua imprudência. Junto com alguns amigos, decidiu passar a noite na casa e, para garantir que sua bravura fosse realmente notada, ele resolveu destampar o poço. Logo ao anoitecer, o grupo chegou à casa com lanternas e equipamentos para acampar. O lugar era ainda mais sinistro do que imaginavam. O vento fazia a velha estrutura render, e o mato alto ao redor do poço parecia se mover como se estivesse vivo. Lucas, sempre o mais corajoso, caminhou até o poço e se aproximou, olhando para a escuridão do fundo, que parecia um abismo sem fim. Quando Lucas se aproximou do poço, sentiu um cheiro horrível subir de lá. A escuridão era tão profunda que parecia devorar a luz de suas lanternas. Mesmo assim, ele se inclinou sobre a borda, tentando ver o fundo. Foi então que sentiu uma rajada de vento gelado e ouviu, claramente, uma voz sussurrando seu nome. Apavorado, Lucas recuou e caiu de costas.
Ele olhou para seus amigos, que também haviam ouvido o sussurro. Mas antes que pudessem discutir o que fazer, algo mais assustador aconteceu. Uma sombra começou a se erguer lentamente do fundo do poço. Ela tinha uma forma demoníaca, e estava rodeada por uma escuridão densa e pulsante que se arrastava para fora. O grupo correu em pânico, mas Lucas hesitou por um momento, como se estivesse hipnotizado pela figura sombria. Naquela noite, Lucas foi o único que não voltou para casa. Seus amigos relataram o ocorrido às autoridades, mas as buscas foram inúteis. Não havia sinal de Lucas ou qualquer evidência de onde ele poderia estar. O poço foi lacrado, desta vez com correntes e uma tampa de ferro, mas os moradores sabiam que isso não seria suficiente para conter o mal que residia lá. A lenda continuou a crescer, com relatos de novas aparições e desaparecimentos. Dizem que, se você for à casa do Poço Sombrio em uma noite de lua cheia e destampar o poço, ouvirá o som de uma criança chorando. Alguns acreditam que é Caio, outros dizem que é Lucas, mas todos concordam em uma coisa, e não importa quem seja, se você ouvir a voz, ela estará chamando você para dentro. Se você gostou dessa história, inscreva-se em nosso canal, e deixe seu gostei para não perder mais histórias como essa. Obrigado e até a próxima.